Quando eu olho em volta, eu vejo os outros 25 estados do país não pagando o RGA, enquanto Mato Grosso propõe 6%, podendo chegar à reposição integral. O desemprego aumentando, fazendo com que as pessoas, circulasse menos dinheiro na economia, comesse menos fora. Nós tivemos que reduzir a equipe de 80 colaboradores para 54 hoje. É difícil, você chega na porta e você levar um não, né? Correr atrás de empregos, falar não, a gente está dispensando porque está difícil, entendeu? Acreditar, né? Como a gente vai saber? A situação não está fácil para ninguém e o RGA é importante. Mas o governo trabalha para manter as contas em dia e não agravar ainda mais a crise para todos. Somente juntos podemos superar esse momento difícil. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Olá, estamos de volta no RDTV. A situação dos municípios de Mato Grosso nessa crise. Quais as saídas que estão sendo propostas? Nós hoje vamos entrevistar o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O senhor esteve recentemente em Brasília, vamos já falar de um assunto que está em pauta, né, nos jornais, nos sites, nas redes sociais. O senhor esteve em Brasília recentemente para fazer um trabalho aí de tratativas para que o Estado possa receber o fundo de exportação, né? Como é que foi esse trabalho? O senhor acredita que conseguirá um resultado mais rápido, digamos? Sim, nós estivemos agora na quinta-feira passada em Brasília, participando de uma audiência na Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, a convite do senador Wellington Fagundes, que é o relator da LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal. E na oportunidade estava o ministro de Planejamento, o Diogo Oliveira, né? E ele, provocado tanto por nós como pelo senador Wellington Fagundes, garantiu na audiência para vários deputados e senadores presentes na audiência da comissão orçamentária, e aonde ele assegurou de forma bastante positiva, muito clara, de que pagaria o FEX 2016, do ano de 2016, ainda este ano. Né? E aí nós fizemos uma proposição no sentido de que, de preferência, se não pudesse pagar todo ele integralmente, que é em torno de 420 milhões para o Estado e para os municípios, que pudesse pagar em 3 parcelas a partir do mês de agosto, setembro e outubro. Ele achou bastante viável, né, bastante de se ter uma solução nesse sentido, e nos garantiu que nos próximos dias estaria comunicando, né, da decisão se pagaria parcelado, se pagaria de forma integral. Pois bem, essa foi uma com relação ao FEX, né? Por outro lado, também nós tratamos do assunto do aumento do FEX, que é uma coisa assim, que nós precisamos agora levantar essa bandeira. E quando eu falo que nós precisamos levantar essa bandeira, a gente envolve, né, lógico, o governo do Estado, que tem peso político, o governador Petax tem um peso político muito forte no Brasil, a bancada federal, a bancada estadual, enfim, os poderes, o segmento econômico, o agronegócio, os municípios, no sentido de estar fazendo um trabalho de convencimento, de mobilização de outros governadores, de outras bancadas, para que o valor do FEX seja aumentado. Isso o repasse para os estados e para os municípios, porque há 10 anos os repasses para os estados e municípios do Brasil, do FEX, quase todos os estados recebem FEX, que o FEX é em função da desoneração da exportação da produção primária, né? E
há 10 anos o valor é o mesmo, é 1.950.000.000 para todos os estados, para todos os municípios do Brasil. Bastante defasado, né? Muito para defasado. os internautas que não entendem muito, às vezes até ouvem falar, né, o FEX, vamos explicar um pouquinho para que serve, em que é aplicado esse fundo. Porque, por exemplo, Mato Grosso é um estado que exporta muito, exporta carne, exporta soja, né? É um estado que tem uma grande produção. Né? E quanto que ele recebe? Vamos explicar um pouco para o internauta que ainda é leigo nesse assunto. Veja bem, há 20 anos atrás foi criado a Lei Candir, que foi exatamente para poder fomentar o desenvolvimento das regiões de fronteiras agrícolas, com o caso do Goiás, Mato Grosso, por um lado, né? E por outro lado foi promover o equilíbrio da balança comercial. Nós estávamos importando mais produtos industrializados, de produção industrial, de insumos, do que exportando. Então havia um desequilíbrio na balança comercial. E com incentivo à exportação da produção primária, para poder ser competitivo lá fora, nos mercados internacionais, desonerou, a Lei Candir desonera o pagamento de ICMS nas exportações da produção primária ou de um primeiro processo de industrialização, né, de um processamento. E aí isso fez com que alavancasse o desenvolvimento das regiões de fronteira e de Mato Grosso com o agronegócio, né, alavancando o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, né. E, por outro lado, né, o governo federal passou a compensar os estados e os municípios por conta da desoneração da exportação da produção primária, passou a compensar o município com o FEX, que é o fundo, né, das exportações, né. Mas só para vocês terem ideia do que isso também tem causado. Por um lado, tem provocado o desenvolvimento do estado, o agronegócio fomenta o setor do transporte, a área, o comércio, a prestação de serviço, né? Impulsiona esses setores, mas por outro lado, com a desoneração, o Estado e os municípios deixam de arrecadar ICMS diretamente, passa a arrecadar indiretamente desses outros setores, né? No ano passado, Mato Grosso exportou, em termos de soja, algodão, madeira, carne e outros produtos primários, em torno de quase 50 bilhões de reais. Quase 13 bilhões de dólares, transformando isso pelo dólar médio do ano passado, chega a quase 50 bilhões de reais. Se isso fosse taxado, né, se pagasse ICMS, normalmente estaria caindo no cofre do Estado e das prefeituras em torno de 5 bilhões de reais no ano de 2015. Como é desonerado por conta da Lei Candir, né, o Mato Grosso, esses 5 bilhões não caíram na conta nem do Estado e nem das prefeituras. O governo federal, através do FEX, repôs no ano passado cerca de 400 milhões. Então, menos de 10% do que deveríamos receber. A conta não bate, A conta não bate. Isso não significa que nós estamos aqui defendendo a taxação do agronegócio, que os produtores, né, das commodities teriam que pagar 5 bilhões. Que até o governador já afirmou que não vai fazer. Exatamente, né, não é isso. Nós estamos fazendo uma conta aqui muito singular, muito objetiva. Até uma forma para o internauta compreender bem. Mas, presidente, o FEX está sendo bastante debatido, né? Vocês estão tentando também incluir na LDO, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, uma priorização para o pagamento do FEX. Se ouve muito, parece que o FEX é a única alternativa, ou a alternativa mais rápida para a saída da crise. Tem alguma outra alternativa? Não, tem várias alternativas. O FEX é uma saída, mas não só ter garantia de recebê-lo, né, mas de aumentar o valor. Nós estamos defendendo
Aí na LDO vai constar uma emenda que nós já estamos fazendo, e também vai ter uma lei complementar que vai ser apresentada na comissão também de orçamento do Congresso Nacional, no sentido de pelo menos o governo federal repassar para os estados e os municípios 50% daquilo que nós deixamos de arrecadar. Literalmente seria o seguinte: nós deixamos de arrecadar 5 bilhões, que o governo federal, ao invés de repor aos estados e aos municípios 400 milhões, né, repõe pelo menos 2 bilhões e meio, ou 2 bilhões. Isso é uma conta que nós estamos fazendo assim, de forma muito singela, e vamos trabalhar para isso. Agora, não é só isso, não é só o FEX, ter a garantia de receber o FEX ou aumentar o valor do FEX. Né? Nós estamos provocando, no bom sentido, né, os segmentos econômicos organizados, o governo do Estado, a sociedade de forma geral, porque nós temos que contribuir com o governo do Estado nesse momento, em função da dificuldade, de se elaborar um plano de modernização do Estado e industrialização da produção primária. Inclusive a MM entregou isso recentemente para o governador, né? Não, nós não entregamos para o governador. Nós fizemos uma coletiva mostrando para a imprensa que estávamos já finalizando, né, a elaboração. E agora acreditamos que nos próximos dias nós estaremos entregando para o segmento econômico, para a Assembleia, para os poderes, para o governador do Estado. É uma sugestão, não é nada fechado, não é um plano de modernização fechado, não. Nós estamos só, uma provocação, no bom sentido, para poder fazer com que também a sociedade ajude o governo nesse momento. Então, o que consta esse plano? Esse plano de modernização é a ideia que nós estamos propondo para ser discutida, ampliada, melhorada, modificada. Mas precisamos fazer algo, precisamos colaborar com o governo do Estado. O governador Pedro Taques, né, tem demonstrado seriedade nas suas ações, tem mostrado proatividade, está levando a coisa com muita seriedade, com muita responsabilidade. Nós precisamos ajudá-lo. Né? Então esse plano ele tem dois eixos, ou 2 pilares de sustentação. Quando nós falamos modernização do Estado, significa ter um Estado do tamanho que o orçamento prevê, do tamanho que a sociedade quer. Nós temos que ter um Estado eficiente, né? Um Estado que gaste pouco, né? Mas gaste bem, e o pouco gaste bem com eficiência. Né? E nesse sentido, nós já temos até um estudo, né? Já um estudo feito pelo consultor Paulo Rabelo de Castro, que pela MM, nós o contratamos. Em 2013 ele apresentou esse estudo para a Associação dos Municípios. Nós entregamos para o então governador Simval Barbosa, e se ele tivesse tomado as medidas que foram sugeridas nesse estudo, hoje o governo do Estado não estaria nessa situação, porque lá atrás já falava do colapso que iria acontecer agora no ano de 2015, 2016, 2017, por conta do crescente gasto com o pessoal. Né? E aí teve o agravante das obras da Copa, agora, né? E aí também faz referência às obras da Copa do Mundo. Então esse eixo da modernização do Estado não é só do Executivo estadual, mas dos demais poderes, dos municípios, enfim, da máquina pública no Estado de Mato Grosso. Né? Ter uma reforma administrativa profunda em todos os sentidos, para poder diminuir os gastos, diminuir as despesas, e aí sobrar dinheiro e aplicar com qualidade na educação, na saúde, na ciência social, na urbanização das cidades, na logística de produção, né? Porque se você tem um Estado pequeno, com uma receita boa, você aplica bem nas áreas necessárias e sobra dinheiro para se aplicar, inclusive, na parte de logística. Na parte de industrialização, desculpa, o que vocês concretamente propõem? Que tipo de indústrias vocês sugerem que Mato Grosso traga para cá? Veja bem, então é o segundo eixo. O primeiro eixo é um Estado eficiente, né? E o outro eixo é a industrialização. Fazer a lição de casa depois. Né? A industrialização, qual que é o objetivo da industrialização? É gerar emprego no Mato Grosso. É gerar renda no Mato Grosso, é agregar valor à produção. Ao invés de a gente estar exportando praticamente aí 70% da soja, né, nós queremos industrializar parte dessa soja no Mato Grosso, aumentar mais a industrialização no Mato Grosso. Mas a industrialização não é só fazer farelo ou óleo degumado. Nós precisamos ter aqui uma centena de outros produtos derivados da soja, até sabonete, por exemplo.
Só assim para você que está nos assistindo ter uma ideia. Nós temos hoje aqui a maior produtora de ovos do Brasil está aqui em Campo Verde. No entanto, nós não temos aqui uma fábrica de macarrão. Tá. Então, nós precisamos industrializar, porque aí nós pegar esses produtos, essas commodities, e industrializá-los do maior número de produtos possíveis, né, para poder gerar emprego e renda e novos tributos. Entendeu? É isso que é a nossa proposta. Por conta disso, uma série de ações, né, de medidas de sustentação da industrialização terão que ser tomadas, planejadas e tomadas, e executadas. E aí entra a questão do ambiental, entra a questão das estradas, dos portos, aeroportos, né, que deverão ser acelerados os processos de privatização, porque o governo federal e nem o governo do estado tem condições de resolver todo o problema de logística, considerando a questão do transporte, um transporte multimodal. Precisa acelerar o processo de privatização, que a iniciativa privada ela pega, ela faz com rapidez, com competência e com eficiência, né? Nós temos que ver a questão também do custo da energia elétrica, que é muito alto para ser instalada indústria no Mato Grosso, com 40% de ICMS em cima da energia elétrica. Do Brasil, né? Os maiores do Brasil. É verdade. Então, uma série de situações que tem que ser revistas, né, planejadas, de tal forma que dê segurança para aquela empresa, aquele grupo que quer investir em Mato Grosso, falando, eu vou para lá, porque eu sei que daqui 30 anos vai passar uma ferrovia nessa região, eu vou estar estabelecido, etc. Tem que haver atrativos, né? Porque Mato Grosso, há muito tempo, em Mato Grosso se discute essas questões de logística, de estrutura, um estado que está no meio do Brasil, né? A ferrovia é um sonho que foi passando de geração em geração e não chegou exatamente, pelo menos mais próximo da capital, né? Conseguiu chegar ali próximo da região sul do estado. Então é algo assim que é uma luta antiga, é um sonho antigo e esperamos que se consiga, né, desenvolver algo a longo prazo, né? Nós precisamos continuar produzindo matéria-prima, né, commodity, o processo de industrialização não inviabiliza a produção das commodities. Por exemplo, São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil e é um dos maiores produtores de commodities também, né? Então, isso não inviabiliza, muito pelo contrário. Também sedimentado em Mato Grosso. Veja bem, então, nós precisamos ainda continuar fortes produtores de commodities, mas precisamos também industrializar nossa produção no estado, né? Porque vão gerar os empregos, gerar renda e gerar novos tributos aqui no Mato Grosso. E aí, até mesmo com todo um cuidado ambiental nessa produção, na industrialização também, e também um cuidado social. Nós precisamos também definir as regiões onde serão dado maior atenção para o processo de industrialização. Porque também no Mato Grosso nós temos um desequilíbrio muito grande social, econômico, entre municípios com município ou região com regiões. Então nós temos regiões empobrecidas e temos região que está altamente sendo desenvolvida. Precisamos, o papel do governo é também fazer esse equilíbrio, né, de promover um desenvolvimento equilibrado. Tá, isso é a proposta que nós estamos aí provocando, né, para ser discutida no sentido de contribuir com o governo do Estado, leva também em consideração as desigualdades regionais. Vamos falar agora um pouco então da situação hoje dos municípios, né? São propostas, todo mundo espera que isso se concretize o mais rápido possível, mas hoje como é que estão os municípios? Nós tivemos aí alguns com situação de estiagem, com emergência por causa da estiagem, as contas estão fechando nos municípios? Como é que está essa visão geral? Olha, é um momento muito difícil, né? O Brasil vive uma crise muito forte, né? O estado de Mato Grosso ressente essa crise com um agravante. Nós tivemos aí, o governo passado deixou o estado numa situação de calamidade pública, né? E os municípios, né, que pagam a conta, né? E junto com o cidadão lá, né? Porque é no município que o cidadão vive, é no município que o cidadão mora, né? Então, os municípios estão, todos nós, os 141 prefeitos, temos uma dificuldade enorme de fechar as contas,
Alguém está atrasando o salário? Ainda não estamos atrasando o salário, até porque desde setembro do ano passado, agosto do ano passado, nós fizemos, mensalmente a gente vem fazendo informativos, conversando com os prefeitos, no sentido de segurar os gastos, as despesas, assim, com mão de ferro, né, com recomendações técnicas, com sugestões. Então, muitos prefeitos cortaram as diárias, padronizar o horário de trabalho das prefeituras, de 7 da manhã a 1 da tarde, demitir os contratados, diminuir a maior parte dos DAS, cargos de confiança, para poder ter um equilíbrio entre receita e despesa, né? Evidentemente, como está caindo as nossas receitas, o FPM no primeiro quadrimestre registrou uma queda de mais de 20%, né? E também a inflação, o processo inflacionário aumentou o custo das nossas ações. A gente está encontrando dificuldade de estar mantendo a conta em dia, em termos assim, você paga o salário em dia, mas tem dificuldade de manter os fornecedores em dias, né? Mas a prioridade nossa está sendo os salários. Então, o cobertor está curto já. Não, o cobertor não dá para atender os dois ao mesmo tempo, né? Assim, mas a gente percebe que com toda a dificuldade os prefeitos estão conseguindo levar, fizeram o RGA, foram pagos, alguns negociaram valor menor, mas estão sendo pagos, as duras as penas, com dificuldade, né? E nós estamos conseguindo cumprir. Não vamos esperar agora o que vai acontecer nesse segundo semestre, porque se continuar caindo a nossa receita, provavelmente alguns municípios terão dificuldade de fechar as contas e a preocupação, porque é o último ano desse mandato e nós não podemos deixar o resto pagar. Mas não está fácil, nós temos aí acompanhado a situação do governo do estado com relação à RGA. Sabemos o quanto o governador Pedro Taques está tendo dificuldade para cumprir o pagamento, essa reposição do salário, até porque ele pegou um estado totalmente desmantelado, né, quebrado, e também ele só tem 2 anos no mandato. Nós, prefeitos, por exemplo, eu já estou no 8º ano, então eu já venho tendo um certo equilíbrio nas minhas finanças há algum tempo, né? Eu tive tempo de preparar um pouco mais. Grande, né? Os prefeitos desse mandato agora já está no 4º ano, então também teve um tempo um pouco maior, então tem talvez uma das razões de ter um pouco mais de facilidade de estar pagando, uma facilidade relativa, né? De estar pagando o RGA. O governo do estado não, pegou agora e uma situação muito caótica. Mas está muito difícil para os gestores, tanto dos municípios como o gestor também estadual, manter as contas em dia por conta, principalmente com a queda das nossas receitas. Bom, fica aí a expectativa, né, de que todas essas tratativas consigam trazer bons resultados, né, para Mato Grosso, para o Brasil, mas para Mato Grosso principalmente. Eu agradeço muito a sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para milhares de pessoas que estão nos assistindo e dizer que a AMM tem um papel fundamental. Não é só ficar defendendo lá os interesses dos municípios em termos de receita, de buscar recursos. Não, nós temos que contribuir também com o Estado, né, e de todas as formas, né? Nós temos que contribuir com o governo do Mato Grosso, contribuir com o governador Pedro Taques, unir as forças. Nesse momento de dificuldade que o Estado passa, todos nós estamos pagando essa conta. Então precisamos unir. A união é um momento de união, né, para a gente superar esse momento difícil. E a união não é só entre os poderes, entre os entes federados, mas a união entre os entes federados, poderes e a população, a sociedade. Né, porque todos nós estamos sofrendo com essa crise que se estabeleceu no Brasil, é a crise econômica, financeira,
uma crise política e uma crise moral também. Então, temos que passar o Brasil a limpo. Acreditamos que seja passageira também, né, presidente? Nós conversamos aqui com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. Falamos sobre o Fundo de Exportações, o FEX, falamos também sobre o plano de industrialização que a AMM está propondo para o Estado e sobre a situação dos municípios. Se você quiser rever essa entrevista, acesse rdnews.com.br/rdtv. A gente se vê na próxima. Até lá.